Bom dia. Este é o quarto vídeo, né? Esse é o quarto que nós estamos fazendo sobre o tema casamento e divórcio, nossa regravação daquele vídeo que já tem 5 anos, né? E aqui nós estamos ontem, né? Nós estamos falando sobre Mateus 19. Ontem nós lemos, vou ler, pincelar rapidamente, para nós chegarmos ao final. Mateus 19 que eu estou lendo, tá? E aconteceu, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia, dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher? E os instruiu: por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Ontem nós falamos bastante até o versículo 7, eu li agora o seu último aqui, que é o versículo que Jesus declarou. Então o que ocorre? Depois de Jesus dar essa explicação, mostrando para os judeus que eles estavam, que Deus não permitiu o divórcio, eles vieram trazer uma alegação de Moisés. Eles não falaram, não, porque Deus permitiu, Deus não permitiu. Ah, mas Moisés. Né? E uma outra coisa, nós temos que entender bem, que quando nós lemos no versículo 3 ontem, repetimos agora, eles vieram até Jesus para prová-lo, ou seja, eles sabiam a verdade. Eles sabiam, mas queriam armar uma cilada, um jogo de palavras, para que Jesus, então, caísse. E eles poderiam, então, ter do que acusar Jesus. Ele é um falso profeta. Ele fala contra Moisés, ele fala contra a lei, ele fala contra o governo romano, ele fala contra César, e por aí afora. Então, a intenção deles não foi buscar conhecimento. A intenção dele foi se armar uma cilada. Mas Jesus explica. Agora, quando Jesus explicou, inclusive, nós vimos ontem, remetendo ele lá no início da criação, falou, olha, no início, no princípio, assim, na criação, não era assim. Deus fez homem e mulher. Então eles questionaram agora, mas por que Moisés mandou dar certidão de divórcio e abandoná-la? Qual foi a resposta de Jesus? Por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres. Por causa da dureza do coração. Coração impenitente, que você não quer perdoar, você não consegue perdoar. Tá? Eles primeiro andaram perguntando se era qualquer motivo que podia perdoar. Separar, divorciar. Né? É qualquer motivo? Não. Se a sua mulher ou o seu marido, é porque o seu marido é um beberrão. Ele te trai adúltero? Não, então você não pode separar. A sua mulher, ela é uma mulher rixosa, briguenta, preguiçosa. Pode separar? Não, não pode separar, não pode divorciar. A sua mulher não cuida bem da casa, não cuida bem das crianças. Pode divorciar? Não, não pode. A sua mulher xinga muito, faz tudo errado. A sua mulher não vai à igreja com você, não quer ir. Pode divorciar? Não, não pode. Enfim, o seu marido, ele não quer a igreja com você, não vai. Posso divorciar dele? Não.
ele fica fora, vai para o jogo, tem vícios, ele pode separar? Não. Nenhum motivo. Nós vamos ver que só tem um motivo que pode. Porque se você divorciar do seu marido por qualquer outro motivo, você está pecando. O pecado conduz à morte. Vamos entender bem o evangelho. Separou por qualquer motivo, que não foi o adultério, você está pecando. Está em pecado. Esse pecado vai te levar à morte. Tá? Por que Moisés, na época, permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Você não conseguia perdoar. Sua esposa fez alguma coisa, falou alguma coisa, o seu marido, qualquer motivo, você não conseguia perdoar. A incapacidade de perdoar. Mas só que a incapacidade de perdoar conduz o quê? Conduz a morte. Estou falando de morte eterna. Estou falando da morte espiritual. Não estou falando de qualquer morte. Aqui Mateus, mesmo aqui no início, aqui você vê Jesus ensinando como orar, né? E como é a base da oração. Como é que é a base da oração? Nós perdoando, nós falamos, Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus nos ensina aqui em Mateus 6, ele diz assim, Mateus 6, versículo 6, Jesus fala qual a melhor oração que nós temos que fazer. O nosso é um modelo de oração. Não é ficar repetindo isso aqui, vamos repetição, não. No momento estou falando sobre isso. Ele diz, tu, porém, quando orar, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Então o que você tem que fazer? Você entra no quarto, tem que subir no monte? Não. Vou subir lá para mim estar orando lá no monte, que lá é melhor, tem que fazer uma bagunça aqui, tem que estar orando. Não, melhor uma oração, filho. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus. E quando orar, não useis de vãs repetições, isso seria uma... nós temos que estar falando algum dia sobre isso, apesar que o nosso objetivo agora é outro, mas vãs repetições. Até o fato, se você ficar falando, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nossa vontade, é uma vã repetição. Se você ficar orando, Maria, é uma vã repetição. Se você ficar todos os dias, ô Senhor, restaura o meu casamento, ô Senhor, liberta a minha mulher, liberta, é uma vã repetição. Nós temos que evitar isso. Jesus falou para não usar repetições. Pois imagina, porque como fazem os pagãos. Os pagãos é que fazem as repetições. Pois imagina que devido ao muito falar serão ouvidos. Não, por vocês acreditam que é por eu estar todo dia falando, pedindo a Deus sobre o meu casamento, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre cura daqui, dali, será que por muito falar serão ouvidos? Não, não é. Nós temos que aprender, que eu sempre ensino, a confiar e entregar nas mãos do Senhor. Você vê que Jesus fala sério, fala no versículo 8, portanto, não vos assemelheis a eles. Não fica fazendo repetição assim, não. Porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade antes mesmo que o peçais. Deus sabe o que nós necessitamos. Aí nós vamos encontrar lá no versículo 33, lá em Mateus, mais na frente, ele falando sobre isso tudo. Quando ele fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, vamos buscar o reino do céu. Aí ele dá um modelo de oração. Nós temos que começar, ele fala que o versículo 9, por essa razão vos orarei. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Modelo de oração. Aí no versículo 15, Jesus fala, olha, entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então não adianta
Não, pastor. Eu não consegui perdoar meu marido, eu não consegui perdoar minha esposa. Ih, mas você vai pro inferno. Você vê que no versículo 9 ele fala, olha, e ele já respondeu aqui no versículo 8, dizendo, olha, mas tendes, mas não tem sido assim desde o princípio. Não foi do princípio, não. Pessoas vêm trazer uma lei, agora a lei de Moisés, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Quando as pessoas buscando uma justificativa procuram entender esse versículo de maneira errônea, de maneira errada, que é justificar os seus erros. Jesus não está aqui permitindo, autorizando nenhum divórcio ou recasamento. Ele está falando, olha, a única maneira, a única permissão que poderia ter para divorciar, para separar, seria o adultério. Porque nós temos que entender, da mesma forma que Deus uniu o marido e a mulher, Deus também nos uniu a ele. Nós temos o exemplo de Israel. Deus uniu da Israel e Judá. Mas quando é que Deus separou-se de Judá e de Israel? Quando ele estava em adultério. O que a Bíblia fala que ele dizia, fala de uma maneira muito clara sobre isso. Quando era o adultério, quando ele estava adorando Baal e um monte de outras imagens, imagem de barro, de pedra, de gesso, todo tipo de imagem. Deus falava para vocês adúlteros. Aí se afastava deles. Mas não voltava? Voltava. Da mesma forma, ele nos mostra, agora sim, que a sua mulher ou seu marido traiu, adulterou, foi confirmado esse adultério, foi confirmada essa traição, você pode divorciar, você pode separar. Este fato, por este motivo, você não está pecando. Entenda uma coisa. Confirmado, sua mulher adulterou, seu marido adulterou, eu perdoo. Você é divorciado, tudo bem, você não pecou aí. Mas aonde está o pecado? Porque você não conseguiu perdoar. Você vai para o inferno, porque você não conseguiu perdoar. Você não conseguiu perdoar seu marido, você não conseguiu perdoar sua esposa. E mesmo onde é essa causa do versículo 9, ele está falando que a não ser por esse motivo, ele não disse que pode casar novamente. Em nenhum momento nós vamos ler a Bíblia, nós estamos continuando, tem mais os 6 vídeos que nós estamos fazendo, nós estamos acompanhando a Bíblia, nós vamos ter lá no final, e você vai ver que em nenhum momento existe a autorização, a permissão de um novo casamento, de um recasamento. Ele diz que pode até perdoar, pode até acontecer o divórcio, quando acontece o adultério, mas por causa da dureza do seu coração, você não conseguiu perdoar essa dureza, você divorciou, não cometeu o pecado, você vai para o inferno. Olha bem, olha a separação. O seu marido é um beberrão, você não pode divorciar dele. Se você divorciar, você está pecando. Não, mas o seu marido está em adultério, você divorciou dele, não. Por esse ato você não pecou. A sua mulher é uma mulher rixosa, preguiçosa, você divorciou dela, você está no pecado, você vai para o inferno. Mas a sua mulher está em adultério, você se divorciou dela, você não está no pecado, por esse motivo. Mas então eu posso casar novamente, divorciar? Não. Casar não existe. Mas de todas formas você vai para o inferno. Ah, mas por que você vai para o inferno? Porque você só divorciou porque você não conseguiu perdoar. Você não conseguiu perdoar, você vai para o inferno. Essa que é a questão. Em outras palavras, não tem como divorciar. É impossível. Porque esse divórcio, por causa do adultério, seria a separação, o afastamento, mas não quer dizer que deixa de ser uma só carne. Não, são uma só carne.
assim como Deus tem compromisso com nós, nós estamos no pecado, nós pecamos, o Senhor afasta de nós, mas Ele não nos abandona, prova tal, quando nós nos arrependemos, nós voltamos, Ele nos aceita de novo, assim como Israel, como Judá, estava, quando ia para o pecado, o Senhor afastava-se deles, eles iam para o cativeiro, eram derrotados de várias maneiras, mas quando eles se arrependiam, voltavam, porque era noivo do Senhor, é o povo de Deus. Então assim também existe a permissão, mas nós temos que entender que o casamento é uma só carne, então não tem como separar, não tem que dividir. O que suja é o pecado, é o adultério. Mas só que esse adultério não dá liberdade para casar novamente. Não pode existir um outro casamento. O fato, entenda uma coisa, o fato em si de ter divorciado quando aconteceu um adultério não é pecado. O pecado é porque você não conseguiu perdoar. Toda forma você perdeu a salvação. Então a única solução, se você quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, você perdoa. Perdoa. E busca no Senhor. Que Ele restaura. Aí quando eu falo para o marido, para a esposa, não, meu marido está em adultério, fala não, expulsa de casa. Assim como Deus, quando o povo está no pecado, Deus afasta até o povo se arrepender e voltar, assim também nós temos que fazer. Nós, minha mulher, o meu marido está no pecado, fora. Agora vamos santificar, vamos buscar em Deus para ele voltar arrependido. Porque o fato de ter afastado não quebrou, não cortou, não separou. Continuam sendo uma só carne. Olha bem, ele diz, eu porém vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Não pode casar. Pastor, mas se foi para adultério, posso casar de novo? Não. Não existe circunstância nenhuma que pode ter um segundo casamento. Nada. Casamento é um só. Pastor, mas aqui dá para entender, eu procuro. Não tem entendimento. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor não é contraditória. Senão aqui mesmo teria contradição. Então como é que está sendo uma só carne? Não, adultério, então acaba, já não deixa de ser uma só carne? Então Deus está mentindo, está contraditório. Ele diz que o casamento é até que a morte os separe. Então, ele disse aqui, nós lembramos que o que Deus uniu, o homem não tem condição de separar, nenhum ser humano tem condição de separar, nada pode separar. Então não pode casar de novo, não existe. Mas por esse, por N motivo, não existe a menor possibilidade para um recasamento. Quem está no segundo casamento, quem está procurando se envolver com outro grupo, está em adultério, está em erro, está em pecado, e você vai para o inferno. Mas meu marido, o que ele fez, ele me deixou muito triste, me deixou envergonhado, o marido, a mulher, não importa. Perdoa. Mais envergonhado que Jesus foi. Humilhado. Ele perdoou. Isso é um assunto tão sério. Olha bem, no versículo 10. Então os discípulos consideraram se são estes os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Caramba, se essa é a condição sobre marido e mulher, sobre o casamento, é melhor não casar. Se é essa situação que está falando é discípulo de Jesus. Caramba, o casamento, o negócio é tão complicado assim que é melhor não casar. Casal não posso separar, mas eu estou unido com ela até que a morte se separe. Não posso divorciar, senão esse divórcio pode me levar para o inferno. Pode não, vai levar. Olha, os discípulos tomaram ciência e falaram, não. Não é muito complexo, eu não quero casar.
Jesus ponderou-lhe, nem todos conseguem aceitar esta palavra, somente aquele a quem a tal capacidade é dada. Nem todos realmente, nós sabemos disso, que a maioria não aceita essa palavra. Tá aí um monte de recasamento, hoje a facilidade para divorciar, vai no cartório, o povo, não, eu quero ser feliz, deixar ser feliz. As igrejas evangélicas cheias de divorciados, pessoas em segundo e terceiro casamento. Há pessoas que não têm capacidade de lutar pela restaurar seu casamento. Pessoas fracassadas. Todas que estão em segundo, terceiro casamento, são pessoas fracassadas, não conseguiram manter os seus casamentos. São pessoas derrotadas. Se fosse vitoriosa, estaria mantendo seu casamento, não conseguiram. Então são naturalmente derrotadas e geralmente elas experimentam depois um segundo, um terceiro, um quarto casamento, buscam a felicidade delas e jamais vão encontrar. Tá? Agora nós conhecemos casos aí de atriz, atores, pessoas da mídia, está no 20º casamento, 23º, vai continuar essa coisa a vida toda, não vai ter, até a morte. Não existe segundo casamento. Não existe possibilidade. Não existe a cláusula de exceção, aí ele pode casar de novo. Não existe. Não se rompe, não se separa o que Deus uniu. É até que a morte se separe. Você não tem condição de cortar uma metade do seu corpo aqui e pegar uma outra metade e unir. Até que a morte se separe. E você, a palavra de Deus, todo mundo, sem exceção, não importa a situação que o seu cônjuge está, no erro, no pecado, do tédio, vai lá que nunca mais volta, não importa nada disso. Se você se posicionar de maneira correta, agir em conformidade com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor, você restaura o seu casamento. Seu marido, sua esposa, liberta todos. Em nome de Jesus. Temos que observar isso. Muito bem, nós vamos encerrar. Amanhã, então, nós vamos estar falando já do livro de Marcos. Mas nós damos uma pinceladazinha aí no finalzinho que não deu, tá? Nós estamos falando do livro de Mateus. E amanhã nós vamos só uma pequena pinceladinha para nós entrarmos em Marcos. Ok? Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe.